Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, tá começando mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Eu sou o Franz, vou estar aí com vocês durante essa hora. Lembrando o nosso canal no Facebook, a nossa página no Facebook, o CJ Umbanda, Consciência e Juventude. Lá a gente posta textos, a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, da nossa visão espiritual, nossa visão sobre a Umbanda. Então tem textos bem legais aí para que você possa tá lendo e tá interagindo com a gente. Aqueles que quiserem receber as nossas atividades, mande um e-mail para nós, umbandaconsciente@gmail.com. Lá a gente vai cadastrar vocês e vocês vão receber as nossas agendas aí, tá certo? Nosso espaço tá ali, localizado do Rua Doutor Sérgio Meira, número 41. É bem próximo do metrô Marechal Deodoro, tá certo? Então você que quiser participar das nossas atividades, de terça-feira, a partir das 8 horas, nós começamos o desenvolvimento espiritual. A gente está na parte de verificar a mediunidade, então nós estamos abrindo gira para que você possa conhecer um pouco da energia da casa, conhecer um pouco da sua mediunidade e se sentir vontade, se sentir no seu coração que deve entrar para esse grupo, seja bem-vindo, tá certo? A gente ainda está com as inscrições para o curso de desenvolvimento espiritual, onde a gente vai abordar diversas questões, diversos pontos da Umbanda, pontos de vista da Umbanda, então, com relação à história da Umbanda, com relação à mediunidade de Umbanda, com relação às ferramentas que a Umbanda nos traz, os orixás, as virtudes, trabalhos, oferendas, firmezas, como confeccionar um altar, como confeccionar uma guia, qual que é a postura do médium da Umbanda dentro do terreiro, o ponto de vista ritual e o ponto de vista do que eu chamo de eu orixá, que é o quanto que você consegue absorver e aprender da virtude do seu orixá, né? Então a gente já falou bastante, a gente tem uma filosofia um pouco nova, embora a gente siga a escola da Umbanda Sagrada, nós temos um ponto de vista em que a gente precisa aprender intimamente sobre o seu orixá. Não basta saber quem é o seu orixá de cabeça, não basta saber quem é seu pai e sua mãe orixá, o importante é aprender com as virtudes. E eu considero isso é muito importante porque a partir desse ponto a gente consegue ter paz, ter prosperidade no nosso caminhar. Então a gente começa a entender algumas limitações nossas e através dos nossos pais e mães orixás a gente aprende a vencê-las, modelá-las e evoluir cada dia mais, tá certo? Então eu acho que a base do pai e mãe de cabeça é justamente isso. O ensinamento maior é aprender com as virtudes dos orixás que nos amparam nessa vida, tá certo? Independente da religião, independente do ritual de Umbanda, a gente prega que lá no espaço nós pregamos que não basta a gente manifestar de forma mediúnica os nossos guias e mentores espirituais, os nossos orixás. É importante que fora do terreiro a gente aprenda a fazer isso também e que para que a gente tenha para o nosso melhor desenvolvimento, tá certo?
Bom, pessoal, a família CJ, como eu digo, a família Plenitude, como eu gosto de dizer, essa semana a gente teve um caso bem legal. Estava ali na gira de sexta-feira, inclusive para aqueles que quiserem, a nossa gira de atendimento espiritual gratuito toda sexta-feira a partir das 19h30. Eu peço para que vocês, aqueles que puderem, que quiserem ajudar uma causa nossa, levem 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa destinar a um orfanato aí que a gente cuida. Tá certo? E outras atividades sociais também. E sexta-feira foi um dia muito gratificante para mim em particular e para toda a família Plenitude. Foi um dia bem complicado em São Paulo por conta da greve dos metroviários. Então a gente estava meio que indeciso se a gente ia manter a gira ou se a gente ia cancelar por motivo de segurança, porque algumas pessoas vêm de longe, então a gente não sabe qual que seria a condição que essa pessoa voltaria para casa, né? Porque chegar, ainda tem gente na rua, 7h30 da noite, não é muito tarde, embora nós estamos vivendo em São Paulo aí um período bem complicado com relação às manifestações e todo esse processo que está tendo aí, esse protesto contra o governo, mas a gente manteve a gira, né? Algo me dizia na sexta-feira para manter a gira e ir lá. E a surpresa que eu tive foi a surpresa que a maioria dos colaboradores pôde comparecer, foi lá. Inclusive temos a nossa mãe pequena, a Claudinha, ela veio de Itaquera lá pro nosso espaço, então isso me deixou muito feliz, muito contente, porque as pessoas abraçaram aí o trabalho, né? Mas isso não foi o que aconteceu de especial. Já faz algum tempo que a gente já faz um trabalho para mexer na consciência daqueles que estão no mundo das drogas, no mundo da rua, né? Então é uma preocupação nossa também. A gente faz diversos trabalhos espirituais para a conscientização desses irmãos nossos que estão aí nesse sofrimento, nesse vício, nessa dor. Então, através da magia divina, a gente abre ali o nosso espaço mágico, põe os nomes dos pontos do foco, por exemplo, a Cracolândia, e outros hospitais, enfim, e focaliza uma energia voltada para a conscientização do espírito que está na droga, que está nesse mundo de vício, né? E é claro que a gente sabe que essas pessoas que estão que têm qualquer tipo de vício, os que estão no lado espiritual, então os irmãos que estão obsediando, que estão tentando aí, que se beneficiam dessa energia negativa, eles estão precisando muito mais de ajuda do que necessariamente o encarnado, né? Então a gente faz um grande trabalho para encaminhar esses espíritos, então a gente tem feito isso há um bom tempo, então agora chegou a hora de divulgar, porque teve uma coisa bem interessante na sexta-feira, né? Então, sexta-feira estava eu na gira, de repente, aquele dia eu fui ajudar um pouco na curimba, né? Eu arranho um pouco, não posso dizer que sou Ogã, porque não sou, mas eu arranho um pouco na curimba, eu consigo ajudar, né? Lá o pessoal é meio que médium bombril, né? Faz tudo, e o importante é o trabalho em si, né? Então eu tava lá na curimba e era umas 9 horas da noite, mais ou menos, bateram na porta. Era um rapaz morador de rua, né? A gente via pelos trajes que ele tava um baita frio, e ele tava com
com roupas, uma bermuda, uma blusa fininha e tal. Só que eu esperava? Eu esperava que ele falasse assim, olha, eu tô precisando de alguma coisa, de comida, de dinheiro e tal. Qual a minha surpresa foi que ele falou assim, olha, eu quero trabalhar na casa. Eu falei assim, você quer trabalhar? Do que você sabe fazer? Eu falei assim, olha, eu sou GAN. Eu falei assim, sério? E aí eu falei assim, vem cá. E chamei ele para participar da gira. Entrei com ele na frente do Congá, posicionei ele numa corimba, ele ficou meio assustado assim, né? Ele falou, bom, virei para ele e falei assim, bom, toca aí, toca um ponto aí. Ele olhou com o olho arregalado, ainda meio assustado. Aí ele falou, tá bom. E começou a tocar e para minha surpresa, o cara tocava muito. O cara toca demais, né? Tocando e levou uma parte da gira com outro irmão nosso aí que estava na Curima, o Hermes. E a gente, eu falei assim, bom, agora que você tocou, faz o seguinte, vai tomar um passe pra gente conversar. Aí direcionei ele para um médium que estava ali incorporado e conversei com o pessoal. Falei assim, a gente vai ajudar esse garoto. Vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar aí o sofrimento dele, amenizar um pouco esse frio, de repente dar alguma coisa de comida e tal. Depois que ele tomou o passe, a gente conversou com ele. Eu cheguei e falei assim, vamos conversar. Você quer participar da casa? Né? Ele falou que queria. Eu falei assim, bom, você mora aqui perto? Ele falou, não, eu moro na rua. Né? Perguntei a idade dele, 21 anos. Eu falei assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Conversamos com os médios da casa e vimos aí, vamos dar um alimento para ele. A gente já tem alguns outros trabalhos onde a gente capta roupas, né? A gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, você volta depois, a gente vai te dar uma roupa. Eu falei assim, bom, você quer tomar um banho? Lá no nosso espaço a gente tem um chuveiro. Ele tomou um banho, né? Alimentamos um pouco ele. E a gente via no olho dele que ele precisava de algo mais. Eu falei assim, meu Deus, né? Eu olhei pro meu altar, pensei no preto velho e falei assim, como que eu faço? Não faz sentido eu, dar um banho nele, alimentar e mandar ele de novo pra rua. Ele é muito jovem. Perguntei pra ele se ele se drogava. Ele falou assim, olha, eu uso algumas coisas assim, mas eu sozinho eu não tô conseguindo sair. Então, olha o dilema. Eu falei assim, bom, de repente eu vou dar um dinheiro pra ele, ou vou soltar ele de novo na rua ele não vai conseguir, de repente pode acontecer esse meio de tempo alguma coisa mais grave e tal, e ele não vai conseguir sair, né? O que eu faço? Aí pensei, olhei pro espaço e falei assim, bom, de repente eu consigo pôr ele aqui para fazer alguma coisa. Isso teve o nosso irmão Hermes aí que tá com a gente aí, entrou recentemente, ele falou, não, a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um emprego para ele na minha fábrica e vamos ver ele se vira. Nesse intervalo de tempo, eu ainda inconformado, porque de qualquer forma ele ia ter que voltar para a rua naquele dia, né? Então a gente não tinha como abrir, não teria estrutura para abrigar ele ali, né? Eis que surge uma pessoa que conhece um grupo chamado Anjos da Noite, e conhece uma pessoa de lá de dentro e conseguiu entrar em contato. Essa pessoa do Anjo da Noite veio no nosso espaço e abrigou esse menino. Eles vão fazer um trabalho fabuloso de recuperação, vão dar comida, vão dar um abrigo. Não é um albergue, eu até perguntei porque o menino ficou extremamente empolgado, mas ele questionou, porque os albergues a gente pega muita doença, então eu tenho muito medo de pegar doença, porque as pessoas ficam na rua, dormem numa cama e depois você já não dorme na mesma cama no dia seguinte, né? Eu falei, bom, tá bom. E perguntei da história dele, né? Da onde, e fiquei encucado, porque
onde que esse cara aprendeu a tocar, né? Ele falou que quando ele era pequeno, ele tocava numa casa da madrinha dele, e com 8 anos já era chefe dos ogãs, como ele disse, e depois a madrinha morreu e ele ficou na rua, né? Tocou uns 5 anos, a madrinha morreu e ficou na rua. Só que a gente via a legítima interesse, a legítima vontade nele de voltar, né? De ficar melhor, né? De ter um caminho. Então eu fiquei muito feliz porque os trabalhos energéticos estão surtindo efeitos e a gente conseguiu, espero que seja duradouro e efetivo, com a ajuda desses nossos irmãos dos Anjos da Noite, de resgatar um irmão, um amigo aí, para fora da rua, né? Então, agradeço aí o pessoal dos Anjos da Noite, a gente vai continuar fazendo esse trabalho energético e nós vamos, já que a gente já tem esse contato, a gente pode ter em mãos agora para abordar um outro projeto, né? Um outro tipo de projeto para moradores de rua que queiram se reabilitar aí. Inclusive o Anjo da Noite tem uma estrutura bem legal, porque eles têm uma casa aqui em São Paulo, onde eles fazem uma primeira triagem, então a pessoa fica de 5 a 10 dias lá, se tratando, psicólogos, enfim, profissionais que fazem todo um tratamento aí para que a pessoa se conscientize, aí perguntam se a pessoa tem família, se a pessoa tem condições os dados, né, da pessoa. E depois de 5 dias eles vão para um sítio lá em São Bernardo, me parece, onde nesse sítio eles começam a fazer um tratamento de desintoxicação, uma conscientização. É uma estrutura da Igreja Católica, mas aí a gente não está falando de religião, a gente está falando de ajuda, de amor ao próximo, de uma preocupação social. Então, nesse ponto, acho que as religiões têm sim que dar a mão. A gente não pode ter o ego e nem nenhum tipo de política ou de burocracia para tratar desse assunto. Tanto que o rapaz que foi lá dos Anjos da Noite, ele é espírita, ele entrou na nossa casa, ele entrou com respeito, enfim. Então a gente conseguiu dar a mão aí e estamos nesse tratamento. O nosso irmão chama David e ele está aí nesse tratamento aí. Eu sei que não vai ser fácil, porque o garoto, inclusive, teve uma hora que ele falou assim: desculpa que eu tô com uma coisa de droga aqui na carteira. A gente não julgou, então, né, o que eu disse pra ele, eu falei assim: nós não estamos aqui pra te julgar, e até por você vir da rua, a gente não esperava alguma coisa diferente disso, fica tranquilo, né? E ele ficou muito feliz por ter essa oportunidade. Então, de repente é mais uma mão aí que se abre, mais um trabalho que se fundamenta aí dentro do Instituto Plenitude. E o legal é que a gente, é o que eu falo, né? O Instituto Plenitude é uma família minha, porque o pessoal acaba se tornando amigo, é um pessoal bem jovem que está lá, que está com a gente aí há quase 9 anos, e a gente está agregando outras pessoas. E o pessoal abraçou, né? A gente fez uma corrente de oração. Todo final de trabalho a gente faz uma corrente de oração para que para que a corrente espiritual que trabalha na casa, a corrente espiritual familiar de cada médium que vai, de cada pessoa assistida que vai, possa ficar mais firme e a gente consiga fazer o nosso trabalho caritativo, né? Então, esse relato eu quis passar para vocês aí, de uma forma de dividir uma felicidade que a gente teve dentro do Instituto Plenitude. Então, o Instituto Plenitude é um bordão que já é de uma casa, mas eu digo assim, que a nossa missão é transformar pessoas que pedem em pessoas que fazem, né? Então, em qualquer nível,
em qualquer nível. Então por isso que a gente tem o nosso desenvolvimento espiritual aí, para que independente do ritual de Umbanda, a gente consiga transformar muito mais pessoas em mãos que fazem, tá certo? Então, eu vou falar um pouco para vocês agora do conceito espiritual de uma pessoa que entra em vício. E quando eu digo vício, quando a gente diz vício, é qualquer tipo de vício. Então, não só o vício da droga, não só o vício do álcool, mas qualquer vício de comportamento que faz com que você perca o controle da situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em alimentação, ela tem um ponto aí, uma fonte viva, eu vou explicar para vocês o que é isso, que está em desarmonia, que está em recuperação. Então, na Umbanda a gente divide tudo e segmenta tudo em linhas, né? Faixas vibratórias, em linhas de trabalho, em sete pares de orixás, enfim. No corpo humano a gente tem também dividido em energias os chakras, né? Então você tem o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo, o umbilical e o básico, né? Então esses são os 7 chakras principais. E cada um deles é adotado por um par de orixás, não necessariamente o par da mesma virtude. Eu quero dizer, o meu coronário é o par da fé ou o par do amor, não, mas pode ser entrecruzamentos entre virtudes, que uma direciona e a outra expande qualidades, né? Então, se eu falo, por exemplo, de Oxum e de Oxumare, Oxum expande a qualidade do amor, então tudo aquilo que você já tem nesse campo desenvolvido, Oxum ajuda a agregar e a potencializar, e Oxumare ajuda, te direciona, te pega pela mão para que você acabe aprendendo o que é o amor, né, em alguns sentidos, né? Então, não necessariamente o mesmo par de virtude, mas um par de orixás aí para cada chakra. E energeticamente, o vício, eu gosto de falar, eu percebo que todo vício vem de um medo, e todo medo vem de uma fuga. Então é como se você substituísse aquilo que você não consegue completar. Então aquilo que está te faltando, por uma coisa que te dá um prazer temporário. Por uma coisa que te causa uma sensação de prazer temporário, mas que não resolve o problema, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm carência de pessoas, ela não consegue falar, se expressar de forma correta, ou tem medo, ou por timidez, e ela substitui, por exemplo, por um alimento, pelo cigarro, ou pessoas que têm mago, então, por exemplo, não conseguiram falar um desejo, uma preocupação ou um sentimento para uma pessoa bem próxima, as pessoas da família, e elas desenvolvem aí uma válvula de escape, que é o cigarro, a bebida e qualquer outro vício
que tire ela do estado consciente e leve ela para o estado de prazer, porém inconsciente. Tá certo? E quando isso acontece, existe cada um desses chakras possui uma fonte viva energética. O que é fonte viva energética? Fonte viva energética é aquela virtude que está sendo lapidada, que está sendo expandida, que cada um tem independente do julgamento humano, né? Então, essa fonte viva ela começa quando você está desenvolvendo uma qualidade e você está em paz, em harmonia com aquilo, essa fonte viva ela se expande e começa a preencher o seu íntimo daquela irradiação. Quando você tem a dor nessa virtude, por exemplo, a pessoa que sofreu alguma desilusão amorosa, essa fonte viva ela se fecha para que não se espalhe a dor. Então ela condensa a dor. Só que tem alguns mecanismos que a consciência faz para que substitua. Então ela preenche aquele campo que era para ser preenchido por aquela virtude, né? Por exemplo, aquele amor, e substitui por uma coisa que não é da virtude. Substitui por uma emoção, substitui por um vício, né? Só que quando a gente faz isso, a gente se liga a seres que, quando encarnados, tiveram os mesmos problemas. Quando encarnados, tiveram, de repente, a falta de amor, a falta de compreensão, enfim, não tiveram a consciência de sair daquele padrão. E acabam se ligando aí a todos aqueles que estão nessa situação, né? Então, eu vou para explicar melhor, eu vou dar o exemplo de como eu vejo, como a gente conseguiu ver aí, né, no caso da Cracolândia, ou no caso de uma pessoa que por exemplo, tem uma compulsão alimentar. Então, primeiro ponto da Cracolândia. A Cracolândia é uma grande escola para aqueles que querem aprender sobre o eu. Então, mas eu vejo o seguinte: muito mais importante, não muito mais importante, mas quando a gente olha para a Cracolândia, a gente vê ali no lado material espíritos que estão fora de casa se alimentando de um vício, né? Só que do lado espiritual, certa vez eu pude ver um cordão energético ligado e eu vi que o problema maior estava no tronco familiar energético daquela pessoa. Então, quando eu irradiei uma vibração de orixá para uma pessoa que estava na Cracolândia, eu pude perceber que as primeiras pessoas que foram trabalhadas foi a família, né? Depois eu fui saber, lendo algumas coisas, que as pessoas que saem para a Cracolândia, elas geralmente tiveram grandes traumas, muitas delas tiveram grandes traumas na família. Então, o que a pessoa acaba tendo? Ela tem a fuga, ela vai para a rua para se viciar, para usar a droga, porque aqueles que estão do lado, de certa forma, não entenderam, ou enfim, não teve diálogo dentro da casa, e então ela vai para um lugar onde as pessoas não vão poder julgar ela. Ela vai se sentir como igual.
certo? Então, ali na Cracolândia, todos são iguais, né? Não tem um julgamento. E o tronco familiar energético, ele envolve desde as pessoas que encarnam na mesma família, até o polo negativo das pessoas da família. Então, aquelas que ainda estão num ponto em desenvolvimento e que um dia a gente vai ser responsável, né? Como se fosse uma escada, né? Então, se a gente está encarnado, tem algum ser da nossa família que está no ponto abaixo de nós, na faixa vibratória. Não estou dizendo melhor nem pior, não é uma visão de julga, mas imagine a gente embaixo, um ser desencarnado e faixa vibratória negativa, e em cima nós temos os nossos guias. Então é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Essa escada, ela está num processo de evolução sempre. E o tronco familiar, ele é um tronco onde, independente se você encarna na mesma família ou não, você tem espíritos que estão afim, que são famílias espirituais. De repente, você vê muitas pessoas que nascem dentro com a sua família kármica, né? E acabam se desligando da família kármica e achando, por exemplo, uma família espiritual dentro de um ciclo de amizade, dentro de um ciclo de trabalho, enfim, outro ciclo que não necessariamente são pessoas que nasceram na mesma família, tá certo? Então, quando a gente trabalha o tronco familiar, então trabalho energético para qualquer tipo de fim, né? Quando eu tenho que trabalhar como sacerdote, aí eu falo, não é um guia meu, mas eu como sacerdote dando de repente um passe. Então tem algumas bases que a gente atinge. Então, sim, aquela pessoa que está na sua frente chorando é uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Só que às vezes a gente foca somente naquela pessoa na frente, né, aquele problema imediato, e deixa de atuar nos de trás. Então, quando eu direciono um trabalho energético, eu direciono, por exemplo, para as forças da pessoa, para os familiares da pessoa, para os seus campos de convívio, seja campo de trabalho, campo amoroso e tal, e para que ela sinta uma vibração diferente, ou seja, os cordões energéticos que estejam ligados a esses campos sejam purificados e abençoados, e os seres encaminhados para os seus lugares de merecimento, e a gente consiga fazer um trabalho completo. Então, não adianta, por exemplo, tratar somente da pessoa que está na sua frente. Então, tem que ter a consciência que essa pessoa está em uma sociedade. De repente, o problema não exatamente está sendo com ela. A pessoa está sendo somente um ponto de descarga daquela vibração, de repente, desequilibrada. E geralmente é. Então, esse ser que a gente viu na Cracolândia é exatamente isso. Ele estava sendo um ponto de descarga emocional de toda uma família, tanto os que estavam encarnados ali, quanto os que não estavam, e ele estava manifestando, porque o nosso corpo é a parte mais densa e é o ponto de descarga do espírito. Então, o corpo, quando você, por exemplo, tem uma doença, essa doença manifestou no espírito, e o espírito automaticamente reflete na carne, para que através da carne ela seja tratada, né? Então, às vezes você cura, por exemplo, quando eu peço cura num trabalho energético, eu peço cura principalmente para o espírito, porque não adianta às vezes a gente focar no problema imediato,
Eu cito uma pessoa que a gente está ajudando aí, que está com câncer. Então, a gente fez um trabalho energético, a gente visualizou, colocou, a pessoa não estava presente, a gente colocou a pessoa em espírito para ser trabalhada, a gente limpou todo o lado espiritual dele, dos seus familiares e tal, e todas as ligações que fizeram com que energeticamente ele desenvolvesse o câncer, né? Então fomos na família, fomos no trabalho, trabalhamos aí a linha do tempo com relação a traumas, que é muito importante, que senão a gente não consegue efetivamente uma cura, né? Então é o caso, por exemplo, daquelas pessoas que de repente desenvolveu um câncer no lugar, vai lá, é curado, de repente aparece em outro lugar, vai lá, é curado. Então, na verdade, o ponto, a raiz, não foi trabalhada, né? Então a gente vai tentando achar a raiz do problema, limpa todo o espírito e os cordões energéticos para que isso reflita na carne, né? Então, tendo isso, nós podemos dizer que o trabalho energético ele é feito sob alguns pontos de vista. Do ponto de vista familiar, né? Então, ponto de vista familiar espiritual. É o ponto de vista em que é trabalhado todos as ligações kármicas espirituais familiares daquela pessoa. Então, desculpa, nós vamos para casa, nós vamos em cada um dos familiares, então nós orientamos que a pessoa pense nos familiares que moram com ela, os familiares que são ligados a ela, e aí são trabalhados os guias e mentores da pessoa, os guias e mentores dos familiares, e nisso é abraçado todos os sofredores ligados com cada um das pessoas da família, são trabalhados obsessores que estão ali no campo familiar. Na verdade, o obsessor é um familiar também, né? Um familiar que de repente não aceitou a condição ou está precisando de ajuda, então ele começa a obsediar para ele ser visto, né? Então, e ele geralmente aponta, né? O obsessor, ele tem um lado muito positivo que ele aponta exatamente aquela fraqueza, né, que as pessoas estão tendo, para que ele se manifeste, aonde está sendo a brecha, né? Então é trabalhado todos esses indivíduos. Além disso, tem as ligações nos campos onde a pessoa frequenta. Então a ligação no campo do trabalho, no campo do amor, né, em todos os nichos que a pessoa participa, né? Então é ligado a eles também, tirando todo o sofrimento, todos os padrões energéticos. E aí, a partir daí, a ligação começa a se harmonizar e a gente pode dizer que a fonte viva começa a se harmonizar. Fonte viva é aquela virtude que se liga àquele campo, aquele padrão de comportamento, aquele campo vibracional, então o campo do trabalho, o campo da fé, o campo da família, e a fonte viva ela começa a vamos por assim, se positivar e trazer uma cura efetiva para o corpo. Tá certo? Depois, do ponto de vista da pessoa, porque só depois que é feito isso, a gente pode voltar, aí eu me volto para o espírito da pessoa e começo a trabalhar os corpos, o corpo da pessoa,
a consciência da pessoa e as facetas espirituais da pessoa. O que é isso? Quando eu digo a consciência da pessoa, eu falo de todas as ligações que a pessoa tem, né, em todas as vertentes. Aí eu começo a fazer um trabalho de harmonização consciencial da pessoa. Então, tudo aquilo que a pessoa não conseguiu falar, tudo aquilo que a pessoa tem de trauma, tudo aquilo que a pessoa tem de dor, que de repente ela, por um motivo ou por outro, absorveu. Então, aí a ligação atemporal, né, a ligação que a gente fala que são os traumas do tempo que paralisam a pessoa. Então, perdão, reforma íntima, verificar que é importante ela se conscientizar que aquilo está trazendo dor para ela, porque senão não existe um trabalho efetivo aí. Então, se não tem a consciência, não existe a cura. Então a gente faz todo um trabalho energético com relação a isso e limpa essas marcas aí, né? Como que a gente limpa? A gente se liga, pede para que os mentores e as irradiações se liguem no momento que aconteceu o trauma, no momento que o trauma foi gerado, e comece a positivar a partir daí a percepção. Então a pessoa faz uma nova leitura do trauma, para que ela verifique aonde está dando, por que está dando essa dor, né? Então uma nova aceitação, uma nova leitura. Então trabalha nesse grau de consciência também, tá certo? E aí a gente consegue, só aí, então a gente consegue chegar no problema de fato da pessoa, porque, veja, o problema, qualquer doença que a gente desenvolva, no caso que a gente está falando do vício, o vício é desenvolvido por uma série de fatores. Então, é o fator emocional e o fator consciencial. Então, são esses dois chakras. Então, quando eu falo de chakras, eu falo então, são ligados ao coronário e ao plexo. Né? O plexo, o centro das emoções, e o coronário, a consciência, né? O lado espiritual. Então, só depois que é feito esse trabalho de reprogramação espiritual, então com oração, reforma íntima, aceitação, que a gente consegue trabalhar de fato um problema. E o vício, ele está ligado 200% no emocional de cada um dos seres. Então são aquelas emoções que de repente são contidas. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, eu não aceitei de repente o que o meu irmão falou, o que a minha mãe falou, o que o meu pai falou, o que o meu esposo e minha esposa falaram, e eu quero evitar a briga, então eu não falo. Franz, eu acho isso errado. Eu acho que as pessoas têm que falar o que sentem com boas palavras. Então eu sempre peço para que, se eu não tenho boas palavras na hora, eu consiga ter boas palavras para resolver as coisas. Então, o vício são coisas mal resolvidas. Não com o externo, mas com você. A dor, a doença são coisas mal resolvidas, que se ligam na linha do tempo. A linha do tempo são registros que não vão ser, não tem como apagar, mas sim a gente pode fazer uma releitura energética daquele problema. E como cada passo, cada virtude é ligada a um orixá, você pode fazer uma leitura
uma releitura através do tempo com a ajuda desse orixá. E aí sim você consegue curar, por exemplo, uma doença, um vício, uma dor. Tá certo? Então, eu vou passar agora para vocês, tomem nota aí, peguem um papel, uma caneta, um exemplo de trabalho para cura energética de qualquer ponto, né? Na verdade, assim, esse trabalho ele não vai ser um trabalho passivo, vamos por assim. Então, você não vai pedir somente para que o orixá venha e te ajude, te tire da dor, mas você vai se comprometer com uma reforma de uma releitura, com uma reforma fazendo uma releitura desse processo que está te causando dor. Então tomem nota aí. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma vela branca, de uma rosa branca, um pouco de água, um mineral, uma pedra, qualquer uma, a pedra que te que te faça bem, que você acha que, poxa, tem tudo a ver comigo e você tem a ligação a essa pedra. Um pedaço de papel e um lápis. Então, você vai no pedaço de papel, pega um pedaço de papel, por exemplo, do tamanho de uma folha sulfite, põe o seu nome inteiro, e põe, por exemplo, um problema que você tá tendo, uma insatisfação, uma dor que você está tendo ali. Tá certo? Põe ali, mas reflita muito bem. Reflita muito bem qual é essa dor, se você tem um vício, se você pode fazer pro próximo também, tá certo? De repente tem alguma pessoa da sua casa que tá sofrendo muito, que não tá conseguindo sair de um processo aí obsessivo, tá tendo algum tipo de vício. Põe o nome dessa pessoa, desenhe um círculo e põe o nome dessa pessoa e o nome e retrate como se você pusesse uma carta para alguém, fizesse uma carta para o seu orixá retratando essa dor. Tá certo? Aí põe a vela num pires. Aliás, pessoal, esqueci de falar do azeite. Pega um pouco de azeite, firme a vela no pires e põe um pouco de azeite ao entorno da vela branca. Coloque a rosa, a pedra, de forma que faça um triângulo. Tá certo? Então, olha lá. A vela na parte de cima, a pedra em qualquer um dos lados e a rosa no outro. Tá certo? De forma que faça um triângulo. Feito isso, você vai se direcionar ao seu orixá da consciência. Então, é um exemplo de oração que eu faço. Então vamos lá, você vai elevar seu pensamento a Deus, aos sagrados orixás, ao meu orixá individual, conscientizador, e peço para que nesse momento se conecte a mim, às minhas forças, à minha casa, aos meus familiares, e humildemente
direciono essa oração para que você me conscientize de meu processo de dor. A partir de agora, eu me ponho à prova do seu poder, para que eu consiga curar as minhas mágoas, as minhas dores, de forma ordenada e equilibrada. Peço, Senhor, que a sua ação me modifique para que eu tenha aceitação, pois o que eu vivenciei não é certo nem errado, mas era o melhor que eu tinha. O como eu vibrei foi só consequência desse melhor. E hoje eu aceito esse melhor e transformo essa dor em aprendizado, para que eu possa ter a transformação do meu íntimo. Peço que eu consiga reprogramar o meu jeito de ver. Os meus semelhantes, os meus familiares, o meu trabalho, e a partir de agora eu vejo com os bons olhos, tendo a consciência que tudo que eu vivencio é somente o reflexo de minha energia. Peço que se ligue agora aos espíritos que estão à minha volta, aos meus orixás e guias. Peço a bênção, rogo a Deus para que vos abençoe e me conduzam nesse processo de autocura. Aos sofredores, eu peço que a sua energia viva e divina os abrace, conscientizando-os, curando-os e regenerando, para que eles possam tomar o seu caminho de evolução sem precisar mais dessa dor. Aos obsessores, com respeito, eu os peço perdão por alguma falha que tenha cometido. Irradio amor descendo intensamente pelo seu coronário. E assim como eu reprogramo o meu jeito de ver, eu peço a reprogramação do jeito de que ele vê, para que ele seja curado, regenerado e encaminhado para o seu lugar de merecimento.
aos guias dos meus familiares, eu ofereço essa irradiação para que eles trabalhem de forma intensa, ordenada e equilibrada o íntimo de cada um deles. Peço também que direcione essa irradiação para o meu campo do trabalho, para o meu campo do amor, para o meu campo do conhecimento, para o meu campo da evolução, para o meu campo da geração, para o meu campo da razão, para os meus 7 campos vibratórios. E copio em cada um deles as ações que estão sendo feitas nesse instante em meu nome sagrado. E contudo, peço a permissão interna da consciência para que eu consiga me refazer e, a partir de hoje, curar todas as minhas dores, perdoando, conscientizando, reprogramando o caminho que foi feito para que essa dor, essa mágoa, esse vício manifestasse hoje. E que eu transforme o meu íntimo, a minha dor, em alegria e aprendizado. Com a ajuda do Senhor, meu orixá, eu me coloco à prova do seu poder. Axé. Então, essa é uma oração aí que eu costumo fazer para a minha cura. Então não adianta, por exemplo, buscar externamente aquilo que você tem como resolver internamente. Então não estou dizendo que puxa, você vai deixar de procurar um médico, você vai deixar de procurar uma ajuda. Não, pelo contrário, estou dizendo para que você procure, mas procure também dentro de você. Tá certo? Então, façam esse trabalho. Depois que a vela acabar, você vai pegar esse papel e vai jogar em água corrente e a rosa colocar no jardim. A pedra você vai poder reutilizar. Tá bom? Faça isso o quanto tempo for necessário. E perceba e queira realmente olhar de uma forma diferente a sua vida. E queira realmente perceber de uma forma diferente essa sua dor. Modifique dentro da consciência essa sua dor, para que ela não exista mais. Tá certo? Se não for assim, não existe cura efetiva. Tá certo? E você vai ver que você vai conseguir, de forma ordenada e equilibrada, a sua cura. Tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais desse trabalho,
eu convido-os a participar das terças-feiras do nosso trabalho de desenvolvimento espiritual, para que você tenha uma consciência do seu orixá, da sua mediunidade, principalmente do seu eu. Maiores informações, umbandaconsciente@gmail.com, nossa página na internet, UCJ, para que vocês vejam nossos textos, um pouquinho do nosso trabalho. Nossa página é ucjsp.com, então lá tem aí os nossos cursos, um pouco, eu estou fazendo ainda, estou acabando, mas já tem um pouco de conteúdo para que você consiga ver e conhecer um pouco nós. Nosso endereço, Rua Doutor Sérgio Meira, 41, na Barra Funda, bem próximo do metrô Marechal Deodoro, tá certo? Até quarta-feira, agradeço a Deus, a todos vocês, aos meus orixás, e peço que eu sempre seja instrumento da vontade de Deus. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.